Olá pessoal, eu sou o Jean. É com muita satisfação que a gente se reúne aqui hoje para dar sequência ao nosso trabalho de palestra da semana. Essa semana um pouco diferente, em forma de série, a nossa primeira série aqui da Elos de Luz. Então vocês vão assistir hoje o terceiro capítulo da primeira temporada dessa série. Eu faço parte do grupo de palestrantes, juntamente lá com o Fabiano, com a Tânia e com a Thaís. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, a gente pede, né? Se inscreve no nosso canal, ativa também o sininho de notificação. Sempre que a gente postar algum material novo, você vai assistir aí em primeira mão. Se gostar, deixa o like ou então deixa o dislike. E muito importante, os comentários de vocês, tá? Porque é eles que nos direcionam os temas livres, né? E essa semana, então, o terceiro capítulo da primeira temporada, da primeira série da Elos de Luz, né? Baseada, ou melhor, feita através do livro A Caminho da Luz, uma psicografia de Chico Xavier com a autoria de Emmanuel. Tá bom, pessoal? Então segue aí com a nossa terceira parte da primeira temporada. E se você gostar, compartilhe aí com seus amigos, nos ajuda a levar essa mensagem de amor e de luz e de esperança a todos que possam estar querendo encontrar com ela, né? Seja aí um mediador nos ajudando a conduzir esse amor, essa mensagem de amor e luz para levar ela adiante, tá bom? Fiquem aí então com o nosso terceiro capítulo. Capítulo 9. As grandes religiões do passado. As primeiras religiões da Terra tiveram sua origem nos povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros. Com a falta da escrita, toda a tradição era transmitida através da palavra entre as gerações. Com a cooperação dos chegados de Capela, a escrita teve as suas primeiras expressões. Os Vedas, há 6.000 anos, já nos falam da sabedoria dos sastras, grandes mestres das ciências hindus. Ainda as raças adâmicas. Jesus reuniu no espaço todos que chegaram de Capela antes de sua encarnação no planeta. Eles nunca esqueceram as promessas e a beleza do Mestre e a beleza de Capela, que foram obrigados a abandonar. E era por isso que aquelas civilizações mais antigas tinham mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana, pois traziam na sua essência a lembrança das palavras do Mestre antes do mergulho de sua encarnação no planeta. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está iluminada pela luz dos seus poderosos emissários, e que muitos deles foram confundidos como sendo ele próprio. No Manavadharma encontramos a lição do Cristo. Na China encontramos Forri, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda e no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão vemos Maomé. Cada raça recebeu os seus instrutores, como se fosse ele mesmo chegando das resplandecências de suas glórias divinas. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos da grande coletividade que florescia na América do Sul, então quase ligada à China pelas extensões da Lemúria e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Recordamos igualmente as grandes civilizações pré-históricas que surgiram e desapareceram no continente americano, cujos cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos Incas e dos Astecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor. As revelações gradativas. As revelações foram sendo trazidas constantemente, em parte, conforme a evolução ia avançando. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição, de que foi teatro a região humilde da Galileia.
E é por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo de sua palavra. A preparação do cristianismo. As lições da Palestina foram preparadas por milênios. Os sacerdotes de todas as grandes regiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor, mas Jesus foi inconfundível. Jesus marca na sua passagem pela terra o selo constante da mais luminosa caridade e do mais abnegado amor. Suas palavras e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira e, sobretudo, os seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Respeitando as leis do mundo, aludido à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios e de grandes iniciados, que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria e todo o amor. E o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro. Capítulo 10. A Grécia e a missão de Sócrates. Nas vésperas da maioridade terrestre. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do mundo se encheram de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas que renovam, para melhor, todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia, que assumia a direção intelectual do mundo. A maioria desses pensadores era os enviados do Cristo às coletividades terrestres. Atenas e Esparta. Muitas teorias científicas dos nossos dias, rotuladas de inovações ultramodernas, foram experienciadas e vividas na Grécia Antiga, em cujos mestres têm seus legítimos fundamentos. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, colhendo os fartos ensinamentos, entre os estados totalitários, fascistas, comunistas e as repúblicas democráticas. Devemos olhar para o passado, revendo Atenas e Esparta como os dois símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia Antiga. Os espartanos, sob o regime atribuído a Licurgo, e os generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado. A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, maltratava os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestuários do povo. A educação das crianças era, aí, um atributo do Estado, mas não cultivava a parte intelectual. Por essa razão, Esparta passou a história como um simples povo de soldados espalhando a destruição e a guerra. Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia, povo que amou profundamente a liberdade. Sua dedicação à cultura e às artes iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Seus legisladores eram filósofos e poetas que reformaram todos os sistemas sociais conhecidos até então, protegendo as classes pobres e estabelecendo uma linha harmônica entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio
as indústrias e a agricultura. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia em assembleias numerosas todos os problemas da cidade. Experiências necessárias. Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus. Respeitada as grandes leis da liberdade individual e coletiva, o mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. A Grécia. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoou de artistas e pensadores, como Pitágoras, Xenofanes, sem esquecermos igualmente as escolas jônica e atomística, com Tales e Demócrito, nas expressões do mais avançado materialismo. O século de Péricles, chegando ao apogeu da beleza e da cultura com elevados princípios recebidos da civilização egípcia. O Salvador contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. O planeta aproxima-se da sua maioridade espiritual, quando então poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. Envia então às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto, Tucídides e, por fim, extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço dedicado de tantos mensageiros. De todas as grandes figuras daqueles tempos, Sócrates se destacava como grande filósofo, conhecedor das mais divinas claridades espirituais. Sua existência, em alguma circunstância, aproxima-se do exemplo do próprio Cristo. O grande filósofo que ensinara à Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, do quais se destacam Antístenes, Xenofonte e Platão. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Aprovação coletiva da Grécia. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. E é em razão disso que mais tarde vemos o povo nobre e culto de Atenas sendo escravizado por Roma. Capítulo 11. Roma. O povo etrusco. Reconhecendo as dedicações ao trabalho por parte de todos os espíritos que haviam localizado na Itália primitiva, então dividida em duas partes importantes, que eram a Gália Cisplatina e a Magna Grécia. Ao norte e ao sul da península, os prepóstolos e auxiliares de Jesus projetam a fundação de Roma, que se ergueu rapidamente, coroada de lendas numerosas, para desempenhar tão grande papel na evolução do mundo. O Vale do Pó era habitado pelos etruscos, que haviam sendo humilhados pelas constantes invasões dos gauleses. As regiões da Toscana possuíam largas indústrias de metais, marinha notável,
destacado progresso na lavoura e, sobretudo, sentimentos envolvidos que os diferenciavam das coletividades mais próximas. Acreditavam na sobrevivência da alma e ofereciam um sacrifício às almas dos mortos. Veneravam os deuses da natureza. Eram atormentados constantemente pelas lutas com os gauleses. Os etruscos decidiram então tentar vida nova e, guiados indiretamente pelos mensageiros do invisível, grande parte resolveu fixar-se onde seria Roma, que então nada mais era do que um agrupamento de cabanas humildes e desprotegidas. Os primórdios de Roma. Defendida naturalmente pelo aumento da população, a verdade, porém, é que os etruscos iniciaram as primeiras organizações da cidade, fundando escolas de trabalho, trazendo para aí as experiências dos outros povos, criando uma nova terra com um esforço enérgico e dedicado. Quando Rômulo chegou, seus olhos já contemplaram uma cidade próspera e trabalhadora, onde fez valer as suas enérgicas inteligências. Influências decisivas. Tarquínio Prisco, filho da Etúria, que trouxe às cidades grandes reformas e inúmeras inovações em todos os seus departamentos, especialmente com a construção da Cloaca Máxima e do Capitólio. Seu sucessor, Sérvio Túlio, era igualmente da sua família. Este dividiu todo o povo da cidade em classes centúrias segundo as possibilidades financeiras de cada um, desgostando dos patrícios. Onde, porém, mais se evidenciaram as influências etruscas nas organizações romanas é justamente na alma popular, que cultuava os deuses e as diversas superstições, e que seriam multiplicadas em seus contatos com a Grécia. Cada família, como cada lar, possuía o seu gênio invisível e amigo. E nas sociedades alastravam-se as comunidades religiosas, culminando no Colégio dos Pontífices, cuja fundação remonta o passado longínquo da cidade. Esse colégio, depois, foi substituído pelo Pontífice Máximos, chefe supremo das correntes religiosas, do qual os bispos romanos iam extrair mais tarde o Vaticano e o papado dos tempos modernos. Atendendo somente aos problemas do culto externo, o Panteão, seu templo mais aristocrático, chegou a possuir nada mais, nada menos do que 30.000 deuses. Os patrícios e os plebeus. Com a divisão entre os patrícios e os plebeus, em virtude da ditadura dos senadores, os plebeus abandonaram a cidade, indo se localizar no Monte Sagrado. Com a intermediação de Agripa, a plebe concorda em regressar à cidade, embora impondo diversas condições. Os tribunos da plebe inauguraram então um período de belas conquistas dos direitos humanos, culminando na lei Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, e na lei Ogúnia, que conferia a esses últimos as próprias funções sacerdotais. A família romana. A família romana, em suas tradições gloriosas, está constituída no mais sublime respeito às virtudes heróicas da mulher e na perfeição completa dos deveres do homem ante aos seus sucessores e aos seus antepassados. As guerras e a maioridade terrestre influenciou a família romana, que foi dilacerada pelos gênios militares e pelos espíritos guerreiros. Todavia, a liberdade pessoal e coletiva é respeitada pelo plano invisível, e Roma não se mostra digna das numerosas dádivas recebidas. Em vez de estender os seus laços pela educação e pela concórdia, deixa prender-se
por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, alargando a sua influência pelo mundo através da guerra e da opressão. Depois de conquistar toda a península, sai a conquista do mundo, com as guerras púnicas, terminando por submeter todo o Oriente, onde também se encontrava a Grécia esgotada e vencida. Os enviados do Cristo harmonizam esses terríveis movimentos. Todavia, a realidade é que Roma assumia igualmente as mais pesadas responsabilidades e os mais penosos débitos diante da justiça divina. Suas águias vitoriosas cruzavam então todos os mares. O Mediterrâneo é propriedade sua. O Império Romano é o império do homem, ouvindo-se a voz diretora de um só homem para quase todas as regiões povoadas da terra. Nas vésperas do Senhor. As forças do invisível, porém, não descansaram. Muitas lágrimas foram vertidas no alto em vista de tão nefastos acontecimentos. O Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A terra, então, não podia perder a sua posição espiritual depois de tantas conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, nas proximidades da terra, adotando providências de vastas e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com o exemplo perfeito do amor. Uma atividade única registra-se então nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. Nunca na história se viu tanto avanço para a humanidade. Capítulo 12. A vinda de Jesus. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo. Como a dizer que a umidade representa a chave de todas as virtudes. Começara a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Jesus, com seu exemplo, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. O cumprimento das profecias de Israel. Sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Deles falaram os profetas de Israel, muito tempo antes da manjedoura e do Calvário. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, onde não haverá graça e nem beleza. Carregado de opróbrios e desprezado dos homens, todos lhe voltarão o rosto. Coberto de ignomias, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Presumirei na figura do homem vergado o peso da cólera de Deus, mas serão os nossos pecados que cobrirão de chagas sanguinolentas e as suas feridas hão de ser a nossa redenção. Somos um imenso rebanho desgarrado, mas para nos reunir no caminho de Deus, Ele sofrerá o peso das nossas iniquidades. Humilhado e ferido, não soltará o mais leve queixume, deixando-se conduzir como um cordeiro ao sacrifício. O seu túmulo passará como de um malvado, e a sua morte como a de um ímpio. Mas desde o momento em que oferecer a sua vida, verá nascer uma posteridade, e os interesses de Deus
hão de prosperar nas suas mãos. A grande lição. O mundo era um imenso rebanho desgarrado. Cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades. Jesus escolheu os ambientes mais pobres para viver. A intensidade de suas lições, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos fóruns dos templos, para fazer ouvir a sua misteriosa beleza. Suas pregações na praça pública eram para ser ouvida por todos e reunir todas as criaturas numa vibração de fraternidade e amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa refundou todas as filosofias e clareou os caminhos das ciências. A palavra divina. O sublime exemplo da manjedoura e da cruz constitui um ensinamento inesquecível. Suas lições e exemplos surtem consequências para todos os departamentos da existência planetária. A transformação moral dos homens dentro de uma nova era de justiça e concórdia universal. Pode parecer que as conquistas do verdadeiro cristianismo ainda não foram e tenham surgido o efeito desejado pelo Cristo. Mas temos que admitir que há 2000 anos os homens se estraçalham em seu nome, inventando bandeiras e destruição. Guerrearam e mataram em nome dos seus ensinamentos, que eram de perdão e de amor. Contudo, o século que passa deve trazer uma transformação inédita nos departamentos da vida. A dor completará as obras generosas da verdade cristã. Crepúsculo de uma civilização. Uma nuvem vem se formando há muito tempo nos horizontes da Terra, cheia de indústrias de morte e destruição. Todos os países são convocados a participarem da maturação espiritual da humanidade, que já completa 2000 anos. O progresso científico dos povos e as suas mais nobres e generosas conquistas contrastam com o desrespeito à vida e a ambição crescente do ser humano. A política do mundo se sente presa defronte às mudanças da transição. Registram-se no espaço novas atividades de trabalho, porque a direção da Terra está nas mãos misericordiosas e augustas do Cristo, que conduz com mãos firmes no timão desta embarcação. O exemplo do Cristo. A lição do Cristo ficou para sempre na terra, como o tesouro de todos os infelizes e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes enxergar o seu glorioso destino. E é muitas vezes nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso das bem-aventuranças e a resplandecência do novo mundo do porvir que se descortina diante dos nossos corações.
pessoal, o que a gente pode tirar para a nossa vida de mensagem dessa passagem que até então aqui a gente chegou, né? O que a gente pode colher de bom e de útil e de prático para nós aqui? Bom, como fala o relato, né? Jesus reuniu então nas cercanias do mundo aqueles que estavam chegando de Capela e lá teve com eles, né, uma grande conversa de amor e de luz, onde ele acolheu, né, com todo o seu coração e todo o seu amor aquela população degradada que chegava de um outro orbe, expulso praticamente de lá pela condição vibratória não ser mais condizente com aquela. Então aquilo que lá era joio, chegando aqui foi trigo e ajudou inumeramente a nossa humanidade a evoluir e a crescer. E as grandes coisas que a gente vê na antiguidade foram obra deles, que continuam aqui entre nós. E talvez alguns de nós sejamos eles ainda, né? Mas o que se viu? Esses povos, eles tinham muita fé, porque eles sabiam, eles lembravam no seu íntimo daquelas lembranças, daquela passagem com Cristo, né? Onde o Cristo promete que Ele mesmo estaria em pessoa para ter com eles no momento certo. E aqui a gente vê, né, todo o esforço da coordenação espiritual do planeta e do sistema em trazer no momento certo espíritos elevados que iriam orientar e que iriam conduzir a espiritualidade, conduzir a cultura, conduzir a ciência e conduzir tudo o que estava acontecendo na evolução daqueles povos. A gente vê todo o trabalho para que civilizações com valores muito bons surgissem, que também experiências de coisas não tão boas surgissem, para que a humanidade tivesse o contraste entre uma coisa e outra. Depois nós vimos a Roma, né, surgindo com valorosas expressões de família e de povo e de cultura, que acabou se perdendo pela guerra e pela ganância do homem, né? Nós vimos também a influência decisiva, né, que Roma teve sobre tudo isso. Vimos também a preparação para a chegada do Cristo. E muitos esperavam que esse que viria, que seria o grande Messias, né, que ele fosse, na verdade, o Senhor dos Exércitos, que iria colocar todas as nações e todos os príncipes de joelho. Na verdade, o que ele faz? A parte mais bonita, talvez, da mensagem do Cristo, que foi a humildade. Ele que poderia ter escolhido nascer em qualquer lugar, o mais suntuoso palácio, aonde ele escolhe nascer, justamente numa manjedoura, num local onde era depositada a comida dos animais, numa estrebaria. Porque naquela noite em que Maria e José estavam sendo obrigados a fazer uma viagem para fazer um recenseamento, ninguém deu abrigo para eles. E o único abrigo que eles encontraram foi justamente uma manjedoura dentro de um curral onde ficavam as vacas. O ser mais nobre que já pisou nesse planeta se fez o mais humilde. E no relato ele fala, né, que ele não viveu em nenhum palácio, mas sim na cabana simples de um carpinteiro. Então, qual foi a mensagem mais bonita que Jesus trouxe para nós? A caridade, o auxílio ao próximo e principalmente a humildade, pois ele era grande, gigantesco, enorme. Vocês já viram no decorrer da série toda a grandeza e a realeza de Jesus e a importância que ele tem para nós, para essa humanidade. E ele então se faz o mais simples de todos para poder nos trazer essa mensagem de amor e de caridade, mas principalmente de humildade. Então eu queria nesse momento convidar todos vocês para que a gente pudesse, né, se reunir então em pensamento, se reunir em comunhão para nesse momento a gente realizar então a nossa oração, a nossa comunhão com a espiritualidade, a nossa comunhão com o nosso Pai Criador e estar um pouco mais junto do nosso grande Mestre Jesus. Querido e amado Pai, nós te agradecemos por tudo que fizestes em nossa vida e também muito antes da gente aqui chegar. Tudo que foi preparado, tudo que foi conduzido, tudo que foi feito para que quando a gente aqui chegasse pudesse encontrar tamanha terra,
lavrada, arada, semeada e também já colhida, para que pudéssemos, Pai, ter os frutos do Teu amor, da Tua luz e do Teu ensinamento. A gente quer Te agradecer, Pai, por tudo isso e quer Te pedir que nesse momento, Pai, nessa hora sagrada, todas e qualquer negatividades que possam estar sobre nós, sobre nossas casas, sobre os nossos amigos, parentes, familiares, os nossos locais de trabalho, as casas de todos aqueles que convivem conosco e nos são queridos e fazem parte de nossas vidas, que nesse momento todos esses locais sejam purificados, que todas as negatividades que possam existir neles nesse momento sejam conduzidas ao espaço e lá queimadas de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. E nós queremos Te pedir, Pai, derrama sobre nós os Teus laboratórios de amor, toda a luz, toda a paz, toda a alegria, saúde, felicidade e tudo aquilo, Pai, que buscamos nesse momento, através dessas luzes, possam se fazer presentes na nossa vida, iluminando, equilibrando, organizando, tranquilizando e harmonizando tudo. Que todos, Pai, possam receber essas bênçãos de paz, de amor e de luz. E assim, querido e amado Pai, nós Te agradecemos por esse momento tão especial e Te pedimos então permissão para dar por encerrado o nosso momento de palestra da semana e mais esse capítulo, da nossa série aí da ELS. Se você gostou, compartilha, manda para os seus amigos e não esquece aí de deixar os comentários aí para que as próximas séries possam ser elaboradas, enfim, daquilo que vocês estão pedindo aí. Uma boa semana a todos, tudo de bom. Fiquem com Deus.